Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês, trazer as minhas previsões sobre a Classic Physique que a gente vai ter no New York Pro e talvez se repita esse duelo no Pittsburgh Pro, que é o duelo entre o Diego Galindo e o Niall Darvin. Eu só vou comentar sobre os dois porque tem muitas coisas interessantes aqui pra gente poder estar falando. Se eu deixei um atleta que vá superar esses dois de fora, na minha opinião será uma grande surpresa e eu ficaria muito feliz se acontecesse isso, porque ia ser um fenômeno, porque pô, a gente tá falando de dois caras, um é top 5 e o outro é top 6 do Mr. Olympia atual. Então, eu sei que o Ruff Diesel não vai competir, o Josema não vai competir, o Ramon não vai competir, e eu sei também que quem que tá faltando aqui nesse balaio? Ramon, o Mike Summerfield. Então eu sei que nenhum desses atletas vão estar competindo, então a gente tá falando aqui da nata que vai estar se enfrentando. Então esse show vai ser muito interessante pra gente poder estar vendo. E aqui vocês já estão vendo na tela o Diego Galindo, o Diego Classic, que é um cara que ele é baixinho, mas tem um shape muito completo, uma linha muito boa e posando é uma referência. Hoje, na minha opinião, ele tá ali entre os top 3, top 5 melhores posadores que a gente tem, não só na Classic, mas sim no bodybuilding como um todo. E, sendo bem sincero, né, a gente pode dizer que, se a gente for olhar hoje os melhores posadores, maior parte deles estão na Classic e não na bodybuilding, e não na 212, e não na Men's Physique. E assim, o Diego é um cara que ele sempre veio apresentando melhorias e melhorias e melhorias, só que ele foi um dos caras mais privilegiados e mais ajudados com aquelas mudanças de limite por altura que a gente foi tendo na categoria, porque sempre que ele chegava próximo do limite de peso dele, havia uma alteração que ele ganhava ali 1 kg, 2 kg, depois uma outra alteração que ele ganhou mais 1, 2 kg, e na minha opinião isso foi muito favorável para ele conseguir colocar um peso que é condizente para ele não ficar pequeno do lado dos caras. Ele consegue ter um volume muscular que bate do lado dos top 10 ali da Classic Physique, com uma estética muito boa. E ele tem realmente um shape muito completo. Olha só como as costas tem muito detalhe, tem muito volume, tem muita espessura. Ele tem uma linha de cintura que é muito estreita. Aí algumas pessoas podem falar, pô, mas o shape dele, um defeito talvez seja que ele tem o tronco mais curto do que as pernas. E realmente, se você for ver, o tronco dele é um tronco que não é tão alongado como o de outros atletas, como por exemplo o Ramon, ele tem um tronco que é muito simétrico, né? Se você dividir ele no meio, você vai ver que a largura que a gente tem, o comprimento de tronco com perna é muito parecido. O Diego já é um pouco diferente, mas aqui vocês estão vendo como ele é tão bom posando que ele consegue dar uma jogada para trás, que dá uma valorizada no tronco dele para não dar essa impressão que as pernas são tão mais compridas em relação ao tronco. Então ele consegue, com pequenas técnicas de pose ali, que pô, isso aqui tem que ter uma maestria gigantesca, então eu não tô querendo falar isso aqui para menosprezar, mas sim para elogiar, mas sim para poder mostrar como é um cara que ele tem um domínio e uma perspicácia ali na técnica que é muito boa, que é muito apurada, que faz com que ele consiga dar essas impressões que pequenos defeitos ali estruturais ele consegue contornar por causa da ilusão que ele causa posando, e o bodybuilding é muito sobre isso, por isso que é um cara que eu gosto muito de acompanhar. E pô, vamos ser sinceros, na minha opinião, eu até fiz um vídeo pós o Mr. Olympia do ano passado, comentando que ele foi a grande surpresa do Olympia inteiro, porque é um cara que ninguém tava cotando para entrar em sexto, ninguém considerava que era um cara que ia pegar, ia ficar fora de colocação, que ia ficar fora dos top 15, mas colocar ele em sexto foi uma grande surpresa, e o shape dele veio condizente, foi muito justo o resultado que ele conseguiu estar entregando. Então, na minha opinião, o Diego é um cara muito completo, um cara muito bom, só que ele vai pegar uma pedreira que é não é você, Leandro Pérez, é você, Niall Darvin, o One Punch. Esse é um cara que, na minha opinião, ele tá cotado aí para poder entrar no top 3 nesse próximo ano, porque ele tá conseguindo apresentar evoluções muito boas. E se você for falar apenas por questão de, pô, como que é a genética do cara para uma categoria, na minha opinião, hoje o Niall é um dos caras que tem a melhor genética para a categoria da Classic. Por quê? Porque ele é o cara que tem a menor cintura, a menor largura de cintura na Classic inteira é ele. Ele tem uma cintura que é muito estreita, uma cintura que é muito impressionante. Aí você pode falar, pô João, mas ele tem uma largura de ombro a ombro, uma largura de cintura escapular que é estreita. Ele não é um cara muito largo como, por exemplo, o Matheus Menegatti ou como era o Sebum, que foi o símbolo dessa categoria
categoria. E eu concordo com você, só que a cintura dele é tão fina que isso ajuda para dar a impressão que ele não é tão estreito quanto ele aparenta. Então isso é muito interessante e se vocês verem, ele tá conseguindo colocar volume nessas extremidades para poder melhorar esse aspecto, para dar a impressão que ele ocupa mais espaço. Então vocês podem ver como o ombro dele melhorou no ano passado para esse ano, como a largura da dorsal dele também tá maior, olha como tá expandindo muito mais e o braço ali, principalmente o tríceps também melhorou. Tudo isso são músculos que vai fazendo com que um cara tenha mais largura, com que ele preencha mais espaços. Então isso ajuda para poder reduzir um pouco esse problema que ele tem. Por isso que na minha opinião ele é um cara que tá cotado aí para poder entrar no top 3 desse ano e eu acho que vai ser uma batalha muito legal da gente ver do Diego contra ele. E assim, é quem ganha a gente que vai ver esse show aqui, que vai ser muito interessante pra gente poder ver qual dos dois que vai estar ganhando. Na minha opinião, eu acho que o Niall, ele é favorito por causa de currículo mesmo, histórico e por ter uma posição hoje mais elevada no Mr. Olímpia, mas se ele errar minimamente em qualquer coisa, o Diego pode vir e papar esse título com certeza, porque o Diego, uma coisa que ele é consistente, ele dificilmente erra na finalização, ele sempre chega muito bem ali nas finalizações, então acho que vai ser um showzaço e eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Discorda? Você acha que vai ter mais algum atleta aqui que pode surpreender nesse show que eu acabei não comentando? Quero que vocês... Eita, até deu um soco no microfone aqui. Quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê uma olhada aí se você já está inscrito no nosso canal. Se não está inscrito ainda, se inscreva para poder ajudar o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço do fundo do coração a todos vocês que viram esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e até o nosso próximo vídeo.